Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Senhor Nascimento e o nosso Senhor Papo de hoje é com mais essas personalidades. Dr. Harrison, Doutora Luna, eles são um casal de dentista e nos deram a honra de estar presente aqui no canal do Senhor Papo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sou o Dr. Harrison Roger. Sou a doutora Luna Bonfim. Nós vamos bater um Senhor Papo. Primeiramente, eu quero agradecer, Dr. Harrison, Doutora Luna, a presença de vocês aqui. É dizer que para mim é um motivo de muita satisfação, muita honra ter vocês aqui no meu canal. Algumas pessoas já passaram por aqui e todas as pessoas que passaram por aqui, Dr. Harrison e Doutora Luna, eu tive a oportunidade de aprender alguma coisa. E eu tenho certeza que com vocês não vai ser diferente, né? Porque eu acho que para mim passar alguma coisa para quem está nos assistindo, primeiro eu tenho que aprender, tenho que receber para depois repassar, né? Então, para mim é uma honra demais ter vocês aqui, tá certo? Agradeço. O convite e a gente também está sempre aprendendo. Verdade. E assim, antes de nós começarmos realmente o nosso papo, eu quero falar um pouco dos meus parceiros, agradecer a cada um de vocês que faz parte do canal Senhor Papo, dizer que realmente sem a ajuda de vocês ficaria muito difícil ter uma estrutura dessa, ter convidados como o Dr. Harris, Doutora Luna aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem parte desse canal. Tamo junto. E aqui, Doutora Luna, Dr. Harrison, tem aqui o açaí do Açaí Náticos, que eles mandam para nós. E assim, não é porque são os meus parceiros não, tá? Mas realmente é um açaí muito bom. Eles são do grupo que Açaí Nordeste, que é essa mesma empresa aqui, ó. Açaí Náticos e que Açaí Nordeste é o mesmo grupo. E o que Açaí Nordeste, eles são a empresa que mais cresce em lojas aqui no Ceará. Hoje eles têm 22 lojas no Ceará. E aí, realmente, para quem está pensando em abrir uma loja, em sair do emprego convencional e ser o seu próprio patrão, o Açaí Náticos também é uma distribuidora. Lá eles têm o açaí, tem os cremes, tem os mix, tudo que uma loja de açaí precisa, eles vão encontrar lá. E aí eles mandam aqui para nós esse açaí, eu pedi para vocês, por gentileza, provar, para vocês verem que realmente eu não estou aumentando, porque o negócio é bom mesmo. Fica à vontade. É muito top esse açaí. E assim, quando os parceiros mandam esse tipo de brinde para nós, para mim é mais um motivo de agradecimento a eles, porque além de eles acreditarem no projeto, eles estão passando para os meus convidados, né, o que eles vendem e mostrando que o negócio realmente é bom, não estou aumentando nada. Não tá aumentando não, é bom mesmo, viu gente? Muito bom. Para quem está pensando em abrir uma loja de açaí, tenho que falar para você o seguinte, esse açaí ele vem nessa caixa aqui, ó, 5 litros, e aí ele já vem pronto para o consumo, você só deixa descongelar um pouco e já... Tem muitas pessoas que vão lá e compram para levar para casa para comer mesmo durante a semana, né? Então o Açaí Náticos realmente é uma marca muito top. E o que Açaí Nordeste, que é o mesmo grupo também, é uma das lojas que, graças a Deus, tem alcançado cada vez mais espaço aqui no estado do Ceará. Para as empresas, mas para a pessoa física também, quiser comprar caixinha, já consumir em casa. Muito bom. Muito bom. Aprovado. E assim, eu também tenho aqui na nossa mesa aqui, a nossa bebida tradicional do canal é o tereré, né? Já falaram que gostaram, então Sabores do Campo, obrigado. E aí o meu parceiro da Sabores do Campo manda para nós essa bebida, para nós degustarmos um pouco durante a gravação. E realmente, como eu falei para vocês no início, é uma bebida à base de erva mate, né? E essa erva ela tem inúmeros benefícios. Um dos que eu mais menciono é a redução do colesterol, né? Ele é um energético natural também, então os benefícios são inúmeros dessa bebida. Por ser natural também, né? Tem muito isso, as coisas naturais elas realmente tendem a fazer bem, né? Vou beber mais aqui então, para reduzir o colesterol. Aprovado. A gente pagou aqui a nossa parceria e eu queria começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta para vocês assim. Eu vi lá no Instagram de vocês que vocês têm um consultório, tem lá a empresa que se chama Unodonto, não é isso?
E eu queria saber, assim, de início, como foi que vocês se conheceram? Antes mesmo de formar a empresa, vocês já se conheceram durante essa parceria, como foi isso? Pronto. Eu e a Luna, e a doutora Luna, ela tem... A gente tem uma história muito legal, porque assim, a gente se conheceu na faculdade. Eu acho que no primeiro semestre que eu conheci, eu já queria namorar ela. Então, assim, aí ficou só naquela paquerinha e durante o primeiro ano de faculdade a gente foi namorar só no finalzinho do ano, né? Assim, do primeiro ano. Terceiro semestre. Então, assim, e aí surgiu essa paquera e a gente foi namorando durante o curso de odontologia. E alguns professores na época até comentavam assim, não dá certo, assim, namorada e ser dupla, tipo assim, de faculdade e tal, tudo. E a nossa parceria começou daí, começando desde da faculdade, que algumas pessoas até achavam que não daria certo essa dupla, né, de namoro e profissão juntos, e a gente conseguiu manter esse equilíbrio, né? O equilíbrio, nós somos super diferentes, né? As pessoas, como é que vocês vão dar certo, né? Mas eu acho que a partir do ponto que tem um respeito, né? Respeito pela pessoa, respeito pelo profissional, eu acho que tudo flui e dá certo. Então, a partir daí, esse namoro que virou casamento, virou noivado, aí virou casamento, e cada um, quando a gente terminou a faculdade, cada um teve seu consultório. O Uno, a gente criou o consultório Uno, agora até é recente o nome, né, também, mas porque a gente uniu os dois consultórios, que tinham o consultório Dr. Harris e o consultório Doutora Luna, e a gente veio trabalhando ao longo de alguns anos essa possibilidade da gente unir os dois consultórios em um só, né? Então foi bem enriquecedor assim essa troca de experiências, porque o mundo dela, tipo assim, a área é a mesma, a odontologia, mas a gente tem duas especialidades, né, diferentes, e que a gente queria agregar um ao outro. E também para poder gerir nossa casa, nossos filhos, ficou difícil, cada um com o seu. Então a gente pensou que se a gente juntasse, ficaria mais fácil. E foi, graças a Deus. Então, assim, depois de quase 10 anos de profissão, né, e a gente foi logo no início da pandemia, que teve até o lockdown, eu digo, rapaz, eu não vou ficar parado em casa, não. Eu sou muito acelerado, eu digo, vamos mexer aqui o consultório. Então, no lugar de fechar o consultório no lockdown, eu digo, eu vou abrir um novo consultório e vamos dar uma mexida aí, vamos fazer coisa nova, trazer novidades para os nossos clientes. E a gente fez isso, a gente montou um consultório, na verdade, uma clínica com 2 consultórios que a gente pudesse agregar os nossos clientes, tanto o do Dr. Harrison quanto da doutora Luna, e a gente aí que criou o consultório Uno, né? Que aí ficou um consultório, mas que a gente agrega, a gente consegue fazer um atendimento integral aí como um todo. E assim, foi muito bom, muito bom. Assim, não me arrependi um minuto da gente... O doutor falou alguma coisa aí, doutor, que eu peguei aqui, né? 2 palavras que o senhor mencionou aí, eu percebi aqui que realmente são fundamentais, né? Primeiro foi equilíbrio, depois parceria, né? A gente até estava conversando antes de começar a gravação que uma das palavras mais importantes é o equilíbrio, né? Quando você consegue equilibrar a sua vida, tanto na área sentimental, profissional, em todos os sentidos, você realmente consegue tirar as melhores coisas daí, né? E quando você consegue trazer essa palavra equilíbrio para dentro do seu trabalho, na sua área de atuação, se torna ainda mais importante, porque tenho certeza que os clientes, quando chegam no consultório de vocês e percebem essa união de vocês, talvez nem imaginam que são casados, porque aí entra a palavra parceria, né? Porque eu acho que a parceria é onde vai fazer vocês ir ainda mais longe, né, doutor? Eu até falei aqui também antes que sozinho você pode até ir em algum lugar, mas acompanhado é certeza que vão mais longe, né? Então, realmente, eu acho muito bacana essa parceria de vocês, essa união. E isso mostra para quem está nos assistindo o seguinte. Tem uma frase antiga que dizia assim, doutor. Por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Só que essa palavra, doutor, você vai me permitir agora, eu vou fazer uma atualização dela. Do lado de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Porque eu acho que passou essa fase já da mulher ficar atrás.
né? Mulher hoje ela se impõe, hoje ela pode fazer realmente o que ela quiser fazer. Faz a mesma coisa que a gente faz e às vezes melhor e em um tempo mais rápido. Essa questão de por trás de um grande homem, acho que vem muito daquela questão ainda da Primeira Guerra Mundial, onde as mulheres ficaram em casa, os homens foram para a guerra e tal, aí criou esse negócio de dizer que a mulher era como se fosse a força do homem, mas ficava atrás, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo um casal como vocês que tem um empreendimento e trabalham nisso junto, né? Porque eu também gravei recentemente com um amigo meu, Dedu Pará, um dos nossos parceiros aqui. Ele falou, cara, eu trabalhava vendedor de carro, e aí uma vez a minha mulher chegou para mim e disse assim, nós não vamos mais trabalhar para ninguém. A partir de hoje nós vamos ser o nosso próprio patrão, né? E aí ele disse, cara, essa frase dela mudou a nossa vida, né? É a questão da parceria, né? A questão de você ter alguém ali realmente para lhe acrescentar algo. Então, depois que ele falou isso aí, eu achei, cara, que massa, véio. Muito top isso aí. Então, realmente, eu estou aqui diante de um casal que também tem essa parceria muito forte e realmente, para quem está nos assistindo, vai perceber que isso faz toda a diferença. E é isso, é o equilíbrio profissional, o equilíbrio na relação, né, também, na parceria. E, assim, a amizade com respeito a gente consegue ir longe, né? E, assim, dentro do consultório a gente também tem outros amigos, né? Que também agregam ao nosso consultório, que trabalham com a gente e faz nosso consultório aí caminhar. Eu vi lá vocês têm um casal de filhos, né? E como é que vocês fazem, doutores, para poder conciliar o papel pai e mãe, o papel doutor? Como é que vocês trabalham essa parte? A Liz, que ela tem 3 aninhos, e o Pedro tem 9 meses. Sim. E são os amores da nossa vida, Sim. né? E assim, é uma correria diária, mas é sempre muito bom. Tipo assim, a gente... É aquela loucura que a gente começa o dia 5h30, 6 horas da manhã e o dia vai passando rápido. 8 horas a gente começa o atendimento no consultório. A gente dá uma pausa no intervalo do almoço para ir ver os meninos, né? A gente conseguiu manter um esquema nosso, né, de morar próximo ao trabalho para a gente conseguir sempre a gente trabalhar, mas a gente tá lá pertinho deles. Lógico, nós temos nossos anjinhos. A Luna sempre fala que a gente tem uns anjos na nossa vida que é a babá, as cuidadoras, né, as babás dos meninos que ajudam muita gente, que são pessoas de confiança. Para a gente poder estar trabalhando, a gente tem que sentir que os nossos filhos estão seguros em casa, né? E é isso, a gente tem uma funcionária que já está há muito tempo com a gente, né? Que também é uma forma de parceria, né? Tipo, para a gente andar e caminhar pensando muito no nosso trabalho, a gente tem que... A gente não caminha só. Então, a gente tem essa nossa base em casa, que são pessoas nos ajudando, tem familiares também. E, assim, é aquela correria que eu digo, mas é uma correria boa, porque, tipo, eu adoro trabalhar. A Luna fica me puxando ali um pouquinho, ela, calma, dá uma freada. É sempre assim, doutor. Mas igual eu... um casamento, quando um cai, o outro levanta. Outro puxa, mas o que eu falo muito para os meus amigos, eu acho que quando você ama muito o que faz, você meio que não trabalha, você não vê seu trabalho como um fardo, né? Você vê como uma coisa boa. Isso. A nossa filha adora ir lá, vai comer biscoito. A Liz, Ontem eu vi uma história que vocês colocaram lá, ela tirando o biscoitozinho. nossa, ela adora ir na nossa recepção, pegar lá os biscoitinhos e participar lá também. Diz que lá é nossa casa também. Isso é muito legal, né, doutor? Você tem um ambiente de trabalho que você não fica aquele negócio estresse, você não fica aquele negócio muito, vou trabalhar. Não, a gente ama, por isso que tem que ter um freio também. A gente tenta frear um pouquinho, porque, como no início da entrevista a gente falou, tem que ter sempre um equilíbrio, né? Mas é tão bom estar ali trabalhando para os nossos... Porque é um trabalho em forma de ajuda também, né? A gente faz amigos. A gente faz amigos. Nossos clientes hoje são nossos amigos. Eu tenho clientes de 7, 8, 9 anos que estão com a gente, né? Se Deus quiser, vão ficar por muitos anos também. Mas é isso. A gente gosta de estar lá dentro trabalhando. É como se fosse nossa casa. Então, nossos filhos também vão lá, vão buscar a gente, e a gente faz uma festa. Às vezes a gente leva um bolo pro consultório e a gente faz uma coisa mais contraída, né, Luninha, que também é legal. Tem uma
Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar também, quando eu converso com alguém, quando eu tenho essa oportunidade, né? Quando você tem algum empreendimento, né, doutora Lona, acho que vocês vão concordar com isso, você tem que sempre se atualizar, né? Porque o mundo é uma constante atualização, né? E aí quando você se fecha, você deixa de aprender, você deixa de atualizar e você perde com isso, né? Então, eu quero saber de vocês, assim, o que já mudou desde o início da Unodonto para cá? O que foi que vocês conseguiram adaptar visando o atendimento ao cliente? A gente está estudando, a gente nunca para. Eu acho que todas as áreas, mas a área da saúde tem que estar sempre estudando, se atualizando e acompanhando, né, as modernidades, né, Luninha, assim, de tudo, né? Mas aí também tem que estar no mundo digital hoje, que quem não é visto não é lembrado. A gente tem que atender, movimentar o Instagram. É aquele furacão, né, que a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que mostrar um bom serviço, a gente tem que mostrar que está atualizado, participando de congressos, né, de cursos. E assim, o que mudou bastante, tipo assim, a odontologia em si, quando a gente se formou, a gente tem um pouco mais de 10 anos. E quando a gente se formou, a odontologia não tinha algumas áreas que hoje nós estamos atuando, né? Principalmente a área da Luna, que é a harmonização facial. A odontologia não. Desculpa, interromper. Essa questão da harmonização, ela também tem a ver com a odontologia? Sim. Porque eu sou uma pessoa que não sabia, tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso. A odontologia hoje, ela cresceu, estendeu essa É uma nova especialidade. De harmonização, que tem tudo a ver com a gente, porque ninguém entende mais de face que nós. Então, e a gente ainda consegue conciliar com sorriso, a harmonia da face com sorriso. Foi uma conquista, né, do Conselho Regional de Odontologia, conseguiu, assim, com luta, atrás dos direitos, da gente poder exercer essa função, né, esse trabalho, que os dentistas tá exercendo muito bem, os profissionais, e não só com cursos. As pessoas falam, o dentista vai fazer um curso rápido de harmonização. Não, existem cursos rápidos, mas existem hoje residências, especializações para deixar o dentista bem preparado para atuar nessa área, né? Tem outras áreas, assim, tipo, que há alguns anos atrás não existia, não era tão falado, que é a DTM também, que é disfunções temporomandibulares, que, para quem não entende, são alterações que as pessoas têm às vezes na face. Dor de cabeça, tem estalido, travamento, e não era tão falado. Durante a pandemia, aumentou muito casos de clientes, de pacientes que tinham alguns sinais e sintomas de DTM, de disfunções temporomandibular. Questão de estresse, de tensão, então, assim, desencadeou bastante alterações. Então, a gente vem ali sempre pautando isso, né? O nível de tensão, de estresse de trabalho de muita gente acaba que altera um pouco o organismo, né? Então, a gente tem que estar ali sempre se atualizando para outras áreas que estão surgindo aí dentro da nossa profissão. Ortodontia também, a gente faz um planejamento digital, é muito legal. Antes do paciente começar, a gente consegue mostrar para ele como vai ficar o final. É massa demais. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de mostrar para o cliente, é o seguinte, hoje você está assim, né? O doutor está falando aí, e daqui a pouco você vai estar dessa forma, né? Você está vendendo, não a sua imagem, está vendendo a imagem dele, ó. Você hoje... A gente vende, eu brinco que a gente vende muito o sonho, sabe? O paciente vem, eu trabalho com reabilitação. Então, o paciente vem, Harrison, a autoestima do paciente. Harrison, eu não consigo mais dar um sorriso, eu não consigo tirar uma foto. Eu digo, pô, vamos mudar isso, que a gente está aqui para isso, para lhe ajudar. E a gente trabalha, a gente faz um planejamento e conversa com o paciente, entende o que ele quer. Não é hoje o profissional não é para dizer a pessoa senta ali na cadeira, você vai fazer isso, 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 isso. Não. O que é que lhe incomoda, o que é que você quer, como você vai ficar realizado com o seu sorriso. Então a pessoa vai pontuar o que quer e a gente vai poder fazer o que a gente puder fazer para ajudar, a gente está ali à disposição. Então eu acho bacana isso, que a gente consegue trabalhar no sonho da pessoa, né? Essa questão de você conseguir
melhorar a autoestima, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que a parte da estética, ela visa realmente a trabalhar isso, a autoestima, né? Quando você tem lá um problema na arcada dentária e você quer melhorar o seu sorriso, melhorar a sua aparência, fazer a harmonização facial, né? Como vocês fazem também, você está trabalhando a autoestima daquele cliente, né? E realmente a autoestima, doutor, acho que tem muitas pessoas que têm vergonha de dar um sorriso, vergonha de tirar uma foto, uma selfie, porque não se sentem confortável, né, com aquilo. E aí, quando eles têm a oportunidade de ir no consultório de vocês, eu tenho certeza que eles pensam muito nisso. Ah, agora eu vou poder dar um sorriso na foto, agora eu vou poder tirar uma selfie sem medo, né? Então é muito bacana essa parte do trabalho de vocês, que trabalham muito a autoestima também. Não sei se vocês percebem isso, mas vocês acabam sendo meio que psicólogos das pessoas, né? Por... Isso, porque vocês acabam ali dando injeção de ânimo na pessoa. Ó, calma, vai ficar bom. Tem alguns psicólogos no consultório que eu digo, "Ó, e aí, parceiro de profissão?" Aí eles, o quê? Eu digo, porque eu sou quase um psicólogo também. E a gente adora conversar quando vocês não podem falar, né? Que é com a boca aberta, E o próprio procedimento que faz com que o paciente fique ali deitado, aí relaxa às vezes um pouquinho, né? Tem paciente que vai nervoso, então a gente entra mesmo com a nossa técnica de psicologia, né? Que a gente brinca que a gente vai acalmando mais o paciente e tal. Primeira consulta, o paciente vai nervoso. Segunda consulta, o paciente vai mais à vontade. Na terceira consulta, o paciente nem lembra mais que tá lá no consultório, já tá brincando, sai rindo. E é isso. Aí o paciente tira aquele clichê de consultório. Vocês atendem crianças e adultos? Sim. Sim, né? o nosso foco é mais adulto, mas a gente Mas atende mais todos os crianças públicos. também. Mas é uma área, a odontopediatria, eu acho uma área linda, né? Que eles têm que trabalhar, os dentistas, nossos amigos, trabalham essa parte lúdica, né? De tentar tirar o medo, tirar o medo, o mundo da fantasia. O nosso foco lá no consultório não é o atendimento do odontopediatra, né? A Luninha atende algumas crianças, mas a gente trabalha com alguns parceiros que, quando tem a necessidade, a gente faz um encaminhamento, indica, né, alguns amigos nossos. Tá bom? Assim, eu queria saber de vocês uma coisa agora. Eu acho que quando você está num empreendimento, tudo que você vai fazer, você precisa ter uma motivação. Eu queria saber de vocês. Qual é a motivação de vocês nessa área de trabalho? Minha motivação é sempre a gente estar crescendo junto, né? Tipo assim, a gente... É como a gente sempre tem um objetivo, eu e a Luna, que a gente sempre põe assim, como a gente quer se ver daqui a 1 ano e como a gente quer se ver daqui a 10 anos. Então, assim, eu não quero estar fora da Odonto, né? Lógico que tem momentos difíceis, mas, assim, ela diz assim, nós somos a cara da odontologia, né? E, assim, eu quero me ver dentro da Odonto, satisfeito com minha profissão, né? A gente não precisa ganhar milhões de dinheiro para a gente estar satisfeito com a profissão. A gente tem que ganhar, a gente comentou, né? A gente tem que trabalhar para viver, e a gente tem que ser bem remunerado, lógico, mas é isso, a gente se sentir bem trabalhando, ganhando, Que gosta. ganhando o suficiente para a gente poder viver, né? E trabalhar com amor, sempre, né? Então, eu me vejo daqui a 10, 20, 30 anos, eu acho que eu me vejo velhinho, atendendo lá, né? E como motivação é isso, é a gente tentar acompanhar realmente a tecnologia, a gente tentar acompanhar alguns, né, novas áreas, como já surgiram essas áreas que a gente pontuou aqui, mas vão surgir, né, novas áreas, novas atuações dentro da odontologia, e a gente tentar se atualizar e a gente tentar caminhar junto aí na profissão. E cada paciente que a gente muda o sorriso, a face, que vem agradecer, isso motiva. E o que motiva a gente crescer. também é os nossos clientes, né? Os nossos clientes, a gente trazer essa alegria, né? Essa alegria para eles, melhorar a autoestima dos nossos pacientes, que são os nossos parceiros, né? São os nossos tesouros, que a gente brinca muito lá no consultório. Nossos pacientes são os nossos tesouros. Então, a gente está ali para cuidar e agregar deles. A área que vocês trabalham, doutores, eu acho que é uma das áreas mais lindas de se trabalhar, porque você trabalha com o sorriso das pessoas. Nós somos suspeitos, mas a gente acha que o sorriso abre portas para tudo. Para tudo.
para a área de trabalho, né? Para relacionamentos, para tudo, a gente... Tudo começa com sorriso. Pois é, e aí quando você tem um sorriso bem cuidado, aí o negócio fica ainda melhor, né? Porque, como vocês falaram aí, a doutora falou sobre o agradecimento dos clientes, né? Que às vezes falam para você, gostei muito e tal, dá aquele feedback positivo. E aí eu acho que tudo gira em torno do cliente, né? Você se atualiza porque você quer dar um melhor atendimento. Você vai buscar conhecimento porque você quer agregar ainda mais nichos dentro do seu consultório. E aí quando você procura essa atualização, procura fazer esse trabalho aí visando o cliente, não tem como dar errado, né? Porque quando você realmente trabalha muito em cima do que você quer, eu gosto de falar assim, quando você estabelece uma meta na sua vida, né? Você trabalha para que aquela meta se torne realidade, né? Às vezes acontece muito que alguns empreendedores, principalmente, até começam sonhando grande, sonhando alto, realmente sonhando muito longe, mas às vezes ele, quando coloca uma meta, ele se depara com um problema no meio do caminho, doutor. E aí às vezes nem todo mundo tem essa capacidade, infelizmente eu falo isso, de contornar o problema e alcançar seu objetivo. Também tem gente que prefere desistir, prefere parar, prefere estagnar naquela situação. E quando eu encontro pessoas de sucesso que disseram, foi difícil, realmente não é fácil, mas conseguiram, mas alcançaram ali a sua meta, né? E isso é motivo de alegria, porque eu acho que a história de vocês, a história dessas pessoas que conseguiram, que alcançam suas metas diariamente, é que vai fazer outras pessoas se motivarem, né? Eu tenho certeza que tem pessoas assistindo agora e pensando assim, para mim ser um profissional de sucesso, eu preciso primeiramente colocar uma meta na minha vida, o que é que eu quero, né? Tem uma frase que diz assim, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom para você, né? Então, realmente, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de metas, né? Queria fazer uma pergunta para vocês agora, o seguinte, vocês falaram sobre a motivação, o que motiva vocês, né? Realmente a questão do cliente, a questão do atendimento a eles. E agora eu quero saber de vocês, doutores, teve alguma situação durante esse período aí que vocês estão trabalhando na Unodonto, vocês criaram a empresa, vocês pensaram, acho que é hora de desistir, não vai dar certo. Teve esse momento já chegou para vocês isso? Teve. O próprio início da pandemia foi um momento muito difícil, né? Que a gente... Todo mundo parou. Eu acho que foi um divisor de águas pra gente, porque foi um momento que a gente depende do atendimento, né? Em si, a gente não tem outra renda. Então, é aquilo. A gente depende do atendimento. Então, quando teve o início da pandemia, que, lógico, por motivo de saúde de toda a população, teria que parar mais os atendimentos, né? E a gente se viu, e aí? Estamos parados, o que é que a gente vai fazer? Porque para o atendimento, mas as contas continuam rolando. Qual é a tática que a gente tem que utilizar, né? Então foi isso, a gente conseguiu, a gente pensou, né, e aí, vamos parar os consultórios, deixar tipo 15 dias, um mês, a gente não sabe até quando vai surgir isso. Então assim, obstáculos vão aparecer na nossa profissão, mas em todas também. E a gente tem que estar se inventando, a gente tem que estar se atualizando, buscando novos caminhos. Eu brinco que a gente tem que pegar uma meta. Se a gente traça ali aquele caminho e tem uma pedra no caminho, não é para você desistir, não. Pega outro caminho, nem que seja um caminho mais longo, para a gente poder chegar lá. Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente perseverar no que a gente gosta de fazer e acreditar. Então, a gente falava muito nisso, né? Eu acredito na nossa profissão, eu acredito no nosso trabalho e vai dar certo. E, mais uma vez, os nossos parceiros, que são os nossos pacientes, não nos abandonarem, entendeu? Harrison, quero ir, vamos dar um jeitinho. A gente, durante a pandemia, que os profissionais de saúde, a odontologia, poderiam atender a pacientes de urgências, de emergências também. E a gente teve esse contato com nossos clientes. A gente não ficou parado, graças também aos nossos pacientes também que deram esse apoio. Momentos difíceis a gente sempre brinca, né? A gente tem momentos... Mas faz a gente crescer e aprender. A aluna contou uma historinha de uma sacolinha. Tem a sacolinha que você pode colocar coisa ruim e coisa boa. Como é que tu fala? Aí, né? Tudo que for ruim a gente bota no que não tem fundo, o cesto. O que é bom no cesto com fundo. Aí a gente vai levando. E a gente vai levando só as coisas boas.
Verdade. A pandemia, a gente começou a falar agora, e a pandemia realmente foi um cenário realmente que ninguém esperava, né, uma situação dessa. Tanto é que o mundo todo foi pego de surpresa. E a pandemia, infelizmente, tirou muitas vidas, né? E eu, quando eu falo das vidas, não são só as vidas em si, foram sonhos, projetos, carreiras, né? Pessoas que tinham algum planejamento, né? Então, muita coisa quebrou, infelizmente. Muita gente que estava começando e de repente entrou uma pandemia. E realmente, quando a gente pensa nesse cenário de pandemia, eu lamento demais, tanto pelas mortes como as pessoas que tiveram seus negócios arruinados, né? E quando eu vejo, graças a Deus, vocês que conseguiram se sobressair, né, no meio dessa pandemia, realmente é um motivo de muita alegria mesmo, de verdade. Porque todo mundo sabe quão difícil foi esse momento para todo mundo, né? E a pandemia, ela foi uma crise, e quando eu falo em crise, doutor e doutora Luna, eu enxergo duas vertentes na crise. A vertente do medo e da oportunidade, né? E aí, o que vai fazer você escolher ou medo ou oportunidade é a sua capacidade. É você ter seu pensamento realmente forte e pensar, pô, eu vou ficar com medo aqui, vou ficar em casa, vou ficar sem fazer nada, ou vou aproveitar essa oportunidade que a crise está me dando para crescer ainda mais, né? A gente sabe que teve segmentos aí que, cresceram ainda mais, né? E aí tem pessoas realmente que infelizmente não conseguem enxergar a oportunidade, só enxergam o medo, né? Mas infelizmente é assim, as pessoas realmente elas costumam enxergar o que aparenta ser mais fácil, né? Pô, vou ficar aqui trancado, seguro e pronto, e vou ficar aqui. Tentar sair da zona de conforto e correr atrás dos seus objetivos, né? Teve até um caso de um dentista que no início da pandemia ele conseguiu divulgar nas redes sociais que eles tinham um atendimento, ele estava preparado para atender qualquer situação. E ele estava lá, parecendo um astronauta, né? Tipo assim, mas ele estava lá, se divulgando e dizendo que ele estava lá prontinho para atender com segurança os pacientes, né? Então, é isso que a nossa área tentou trabalhar muito com isso, né? Não só a gente, outros amigos dentistas também, eles deram essa pausa e a gente diz, gente, se a gente está parado no consultório, vamos trabalhar nas redes sociais, né? E isso ajudou muito os dentistas, né? Então, quando você pode sair mais fraco ou você pode sair mais forte de uma situação dessa na pandemia. Então, acho que quem conseguiu sair da pandemia, que a gente viu, né? A gente passava algumas ruas, avenidas principais aqui de Fortaleza, né? O comércio fechado. Eu digo, meu Deus do céu, tem tanta gente fechando, né? E a gente pedir, né, força e fé, né, para que isso aí passe, porque a gente sabe que quando o comércio fecha, é a situação de outras famílias também que estão passando também situações difíceis, né? Então a gente pediu muito também, não só para a gente pedia em oração, né, para que aquilo ali passasse, que o comércio voltasse, porque mexe muito com muita família também, né, financeiramente. Uma das coisas que eu mais assim percebi que para mim ficou nítido assim o impacto da pandemia foi ali na Monsenhor Tabosa, né? Lotado de lojas, tanto do lado como do outro. E assim que realmente as coisas começaram a voltar ao normal, e aí eu passava lá, olhava assim, caraca, velho, um dia desse aqui era lotado de gente, um fluxo de turista, as lojas todas abertas e as lojas lá tudo para alugar. A gente comentou, né, quando a gente passou lá também. E aí eu vi, caramba, velho, isso aqui realmente foi um negócio muito sério. Eu costumo dizer que o Brasil, o nosso país gigante que nós vivemos, é um país de muitas oportunidades, mas de pouco incentivo, né? Se você quiser fazer alguma coisa, às vezes você até inventa, né? Mas cria a oportunidade. Mas incentivo realmente é pouco, né? Tanto do setor fiscal como do governo, essas coisas. Porque se você realmente não tiver na sua mente que você quer aquilo e não correr atrás para que aquilo aconteça, não vai ser alguém que vai chegar, não, eu vou te levar até lá. É um incentivo que muitas vezes falta para alguns empreendedores, né? E quando eu vi aquela loja ali fechada, eu disse, caramba, velho, se tivesse um pouco mais de incentivo, né, para que essas pessoas se mantivessem abertas, alguma forma de ajudar. Mas é assim mesmo, como a gente falou, né? A crise realmente ela gera... Cearense é artista, né? Cearense tem jogo de cintura. Justamente.
A gente realmente consegue fazer coisas que as pessoas olham, pô, esse aqui é só do cearense. Só ele. Na desgraça a gente ri ainda, né? E tenta encontrar um motivo pra rir, que é isso. Eu gravei com o Titelo do Ceará, um dos humoristas mais conhecidos aqui do Ceará atualmente. Ele participa até do programa do Faustão na Band, né? E ele disse assim, cara, na pandemia eu fazia entrega de quentinha. Para você ver, um cara conhecido nacionalmente, tem uma carreira no humor, mas na pandemia não tinha onde se apresentar. E aí eles, cara, a minha mulher fazia quentinha, eu saí para entregar. E tinha situações que eu chegava na porta do cliente e ele perguntava, tu não é o Titela, não? Sou. Mas tu não é humorista? Sou. Mas a minha mulher faz as quentinhas, eu vou entregar. Caraca, então, assim, é a questão da resiliência, né, doutor? Resiliência é uma coisa que todo profissional precisa ter isso. Tem família pra poder colocar o pão, né, de cada dia na mesa, hein? Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós queremos, né? E aí você precisa ser resiliente para resistir a esse tipo de processo, né? Queria fazer uma pergunta para vocês relacionada à família, né? Como é a questão da família de vocês relacionado à profissão de vocês? Todos são dentistas, tem algum médico também? Como já são da área? A minha família é mais comerciante, né? Né? É mais comerciante. Eu tenho uma tia, parte de pai, que ela é dentista. Ela é tua referência, Harrison? Não. Teve alguma referência assim? Referência na minha vida, sim. Eu quase que eu não ia para odonto, viu? Mas eu acho que a odonto me chamou para me casar com a aluna e eu viver na a odontologia me puxou. Mas eu tive como referência ela, doutora Edidete, também Moraes, Edidete Moraes. Mas foi um caminho que eu estava na época, né, adolescente, a gente conversando essa semana, que muito novo, com 17, 18 anos, a gente fica meio perdido, entendeu? Mas é super natural. Eu brinco muito, gente, quem tem 17, 18 anos e tá ali procurando, tentando entender qual é a sua área de atuação, a sua profissão, não tenham pressa, né? É você ver realmente o que você quer, o que você ama. E eu estava meio perdido, aí eu fui tentando uma coisa, na época eu tentei gestão de processos químicos, química, licenciatura, aí vou tentar aqui odonto, né? E a odonto me puxou e me pegou, né? E eu me apaixonei realmente pela odontologia, eu sou super apaixonado. E a doutora Luna, a família dela é da área da saúde, né? A maioria é médico, aí também tem uma prima dentista, mas eu sou piauiense, a Maria Teresina. E também eu ia fazer arquitetura. Aí na minha época tinha que fazer aquele curso de aptidão de desenho. Aí eu fui fazer o curso e não gostei. Eu não, então vou escolher outra coisa. Aí escolhi odonto e também hoje eu amo o que eu faço. Verdade. Quando eu perguntei sobre a família de vocês, é para saber se realmente tinha alguma referência, né? Porque quando você começa numa carreira ou um empreendimento, você mira algumas referências, né, doutor? Sim. E aí eu acho que as referências são muito importantes, porque às vezes você olha para aquela pessoa e diz, pô, muito massa o trabalho dessa pessoa. O que ela faz, como ela faz, né? Realmente é algo que me dá vontade de fazer igual, né? Sim. Então por isso que eu perguntei sobre a família, para saber se tinha. Na minha família eu tenho essa tia que ela foi uma referência muito importante pra gente, né? Mas tive outros profissionais da área da saúde, né? De dentistas que eu tinha como referência também. Eu digo, ó, se eu for da área da saúde, eu quero fazer medicina, eu quero fazer odonto, né? Então sempre com essa referência também de bons profissionais na nossa área, né? E assim, quando vocês fundaram a Unodonto, né, quando vocês realmente botaram lá os consultórios para atender os clientes que começavam a chegar, qual foi a maior dificuldade de início de vocês? O que foi que causou mais impacto? Assim, pô, isso aqui tá difícil, tá complicado. Qual foi a maior dificuldade? Dificuldade que a gente teve de estrutural, né? Tipo, quando você começa o consultório odontológico, ainda a parte de estrutura é muito cara, né, Luninha? Então, assim, é bem diferente eu brinco, né, do consultório médico. O consultório odontológico tem muito equipamento e muito material instrumental pequeno, né? Tipo assim, então, para você iniciar um consultório, acho que a maioria, né, dos dentistas
você pensa em estruturar não só a parte estética, mas também tipo de equipamento, de instrumental, que ainda é um pouco caro. Então é isso. Então é sempre eu brinco, né? Você vai montar o consultório, até você chegar onde você quer, é uma escadinha. Eu peguei isso. Até hoje a gente ainda não terminou o nosso consultório, né? Então, assim, a gente ainda está em fase de finalização de algumas coisas, alguns objetivos, que a gente traça metas. Agora, este ano, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é isso, né? Que a gente vê. E estruturar e acesso a novos clientes, né? Tipo, a gente tem que estar ali por dentro. Como é que a gente vai ter acesso a novos clientes? Então, aquela propaganda só do panfletozinho na rua, né, não existe mais, ou existe, mas a gente não atinge tantos clientes como gostaria. Então, é uma das nossas dificuldades. Pronto, a dificuldade que a gente tem, né, ainda estar ali muito envolvido, engajado nas redes sociais, mas a gente está naquela caminhada, aprendendo sempre, entendeu? A gente tentando se atualizar, a gente tentando ficar engajado aí, né? No Instagram, no mundo digital. Isso. E é isso. O doutor falou aí sobre a captação de clientes, né? E eu, já para quem está nos assistindo aqui, para fazer o merchan, o que é... Porque assim, a gente sabe que na área que vocês trabalham, tem muitas empresas, muitos profissionais bons também, mas eu queria saber de vocês o que é que vocês entendem como diferencial que vai fazer os clientes irem no consultório de vocês e não no outro. A gente tem no nosso consultório, a gente trabalha com bastante tecnologia. Hoje a gente trabalha com um dos melhores aparelhos, né, ortodônticos, que é o alinhador. Invisalign. A parte de tecnologia, a gente faz um check-up digital também dentro do consultório, que tem uma câmerazinha e uma TV. Uma câmera que a gente faz, o paciente consegue visualizar bem o que ele está precisando, virtual não, né? Como é que a gente diz? No real, tipo assim, a câmera intrabucal vai fazendo a filmagem de todo o procedimento e ele vai acompanhando, ele consegue fazer esse acompanhamento real. E é isso, a gente está sempre se atualizando e trabalhando com a parte de harmonização facial, um atendimento bem integralizado, né? E humanizado. A gente vê isso, que quem chega lá, a gente quer fazer um amigo. Então, a gente tenta entender o que é isso. Isso, a gente está tentando esses dois focos. Tecnologia, levando o que tem de mais moderno para os nossos clientes, mas também a gente não deixa de lado essa parte de humanização, né? A gente tenta agregar, a gente gosta com que os nossos clientes sejam nossos amigos, né? E a gente tenta caminhar junto. O diferencial de uma empresa ou de uma marca, né, que vai fazer com que ela alcance ainda mais clientes, né? Porque tudo gira em torno de captar o cliente, na verdade, né? Então, por isso que às vezes eu gosto de perguntar para os meus convidados o que é que diferencia o serviço dele dos demais, né? Sim. Porque o cara tem a oportunidade de falar, minha empresa é assim, lá você vai ser atendido dessa forma e tal, e aí quem está nos assistindo, deve ser legal, então eu vou marcar uma consulta com os doutores aí e tal. Então você já tem a oportunidade aí de marcar uma consulta aí com os melhores doutores aqui. Lá é Uno_Odonto no Instagram e para acompanhar. Prazer atender. E outra coisa, você não vai só cuidar do seu sorriso, vai cuidar da sua face toda. Então, corre que dá certo, tá bom? A gente ajuda bastante nossos pacientes. E como eu falei para vocês mais antes no que a gente começou a conversar, né, cara? Realmente essa parte de trabalhar a autoestima das pessoas, realmente eu acho que é muito top. Porque nós, principalmente cearenses, nós costumamos sorrir por qualquer coisa, né? Nós somos muito bestas para sorrir. Qualquer coisa a gente abre um sorriso. Então, quando a gente consegue trabalhar o nosso sorriso, realmente é um negócio muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte. Lógico que a gente falou aí já sobre um pouco das dificuldades que vocês tiveram no início. E eu queria saber um pouco mais agora sobre a questão de futuro. Como é que vocês planejam a Unodonto daqui para frente? Como é que vocês enxergam a visão de futuro sobre a Unodonto que vocês têm? A gente quer cada vez mais trazer tecnologia. Sim. Mais cursos, a gente não para a trazer mais novidades. A gente está aqui trabalhando, fazendo alguns cursos, se atualizando, e a gente já está pensando em novos cursos, né? Tem tudo na planilha. Trazer outras
outras áreas, especialidades para dentro do consultório, e pensando em mais tecnologia para o consultório, né? Então, um consultório que consegue trabalhar com tecnologia e a gente esteja bem atualizado, a gente consegue agregar para os nossos clientes, né, com segurança, uma quantidade de serviço muito grande, né? E a odontologia, ela vai cada vez mais apaixonando a gente. Tipo, planejamento digital. Então, a gente tenta passar essa paixão também para os pacientes. Sim. Essa questão do amor pelo que faz realmente é o que vai diferenciar vocês mesmos. Eu falei aqui com um convidado meu também, que é o meu amigo da Luke Jeans, e a gente conversou um pouco sobre a empresa dele. Ele disse, Nascimento, cara, quem dera se eu tivesse errado antes, bem mais cedo, né? Para que a gente pudesse corrigir e mais cedo a gente conseguia se atualizar, mais cedo a gente conseguia corrigir as rotas, né? Porque eu acredito muito assim, às vezes às vezes não, sempre é assim. O erro, ele não vai ser totalmente negativo. Tem a questão do aprendizado, né? A gente sempre aprende. Sempre do erro aprendizado. E tem grandes empresas que tiraram grandes negócios através de um erro, né? Então, assim, a gente tem algumas falhas e críticas construtivas que a gente não acha ruim. A gente recebe uma crítica, tipo, construtiva, e a gente, não, vamos pontuar isso aqui, alguma falha nossa, a gente tenta fazer sempre uma reunião, né, assim, semanal e mensal, e a gente pontuar os nossos pontos positivos e os negativos, e como a gente pode melhorar aquilo ali. Entendeu? Então é bacana que a gente tenta pegar nossos pontos falhos e a gente tentar melhorar também. Tá sempre tentando melhorar. Eu acredito que tem muitas pessoas, inclusive o meu parceiro que fica me ajudando, ele falou algumas coisas que eu fiquei observando. Tem muitas pessoas, né, doutores, que hoje estão no ensino médio ou até iniciando a faculdade e estão pensando o que é que vão fazer da vida. E aí o meu parceiro falou aqui, eu também tenho um sonho, a vontade de ser dentista, eu acho muito legal. Eu queria saber a visão de vocês, assim, como é para vocês que são dentistas ser referência para as pessoas, como é que vocês enxergam isso? Vocês realmente têm essa preocupação de passar essa imagem positiva? Hoje dentro da odontologia, eu vejo a odontologia atual está muito em alta, né? Que a gente brinca, né? Tá muito em alta. As pessoas falam da harmonização facial, das facetas, a parte estética. E assim, eu digo, gente, é muito difícil lá atrás você começar uma profissão, mas se você faz com amor realmente, você escolhe aquela profissão, você se dedicar para aquilo ali, não só para odontologia, como para todas as outras áreas, você se dedica, você vai sempre alcançando seus objetivos, né? E a gente também acha que Deus, eu gosto muito, que é orar mais da ação. Isso. A gente tá sempre ali pedindo e fazendo a nossa parte. E a odontologia é uma área muito bonita, a gente é suspeito, né, de falar isso. Mas, assim, quando as pessoas... eu tenho até sobrinhas, né, que dizem assim, eu tô em dúvida na área da saúde, eu digo, qualquer coisa vai pra odontologia. Porque, assim, como você disse, né, a gente tenta ser referência, mas, assim, a gente é realizado hoje com a odontologia, apesar... Tivemos dificuldades, temos ainda dificuldades ainda em alguns pontos dentro da odontologia, mas a odontologia ainda é uma profissão ainda muito rica. Eu acho que ainda tem muito ainda para oferecer, né, para a gente. Então assim, tá se formando muito dentista, mas tipo, a população é imensa. Hoje em dia o Brasil, por mais que tenha uma quantidade de dentista muito grande, a gente ainda encontra várias pessoas sem acesso a odontologia, né? Então, assim, quando alguém diz assim, pensa em fazer odonto, vá para odonto, porque não temos muitos dentistas, a gente está precisando de mais dentistas, entendeu? E a gente não pensa, até a gente falando esse mês, a gente não pensa, tipo, em concorrentes, não. Como é que tu brinca, a frase que você fala? A vela do vizinho não apaga a nossa chama. A vela do vizinho não apaga a nossa chama, a nossa luz, né? Então, existe espaço para todo mundo. E é isso, a odontologia ainda tem muito espaço para muitos dentistas que virão, né? E a gente, hoje, a nossa visão hoje da odontologia é uma odontologia humanizada,
sabe? A gente atende ainda pacientes que ainda tinham pânico, tinham medo de uma odontologia mais antiga. Eu digo, gente, a odontologia hoje é uma odontologia que quer estar próxima ao nosso cliente. A gente quer tirar medo das pessoas de dizer, e principalmente das crianças, não existe esse negócio, se fizer coisa errada, eu vou levar o dentista. Dentista não é coisa ruim, dentista é coisa boa. Né, Aluninha? Verdade, tem essa questão aí. As crianças, eu quando era criança, principalmente, eu tinha um pânico de dentista. Ouvia falar dentista. Eu acho que muitas crianças, até alguns ainda têm hoje, porque às vezes o pai faz isso. É para fazer e é assim, a odontologia a gente está focando muito na odontologia mais humanizada. Nós tivemos professores maravilhosos que não eram professores distantes, eram professores que queriam estar com a gente, que hoje são nossos amigos e pronto, e hoje são as referências, nossas referências de bons profissionais, aqueles profissionais que não enxergam um acima e outro abaixo, né? Então a gente está sempre trabalhando em equilíbrio, trabalhando por igual com o nosso cliente, inclusive com as crianças, né? Então, assim, não faço mais aquelas coisas de atendimento forçado, nada. Tem que ser um atendimento... O paciente, mesmo sendo criança, ele tem que autorizar um procedimento ser realizado. Teve alguma situação de, ou adulto ou a criança, vocês iniciar o procedimento e não conseguir por causa do medo, por causa que eles não deixaram? Teve a situação já? Vocês não conseguiram realmente fazer o procedimento? Eu vou contar uma história de uma paciente, que é a da Cícero. É uma paciente que tinha bastante medo de atendimento. Então ela foi um dia no consultório e ela diz, olha, eu quero só conhecer você. Não quero que você faça nada. Porque eu tô sentindo dor, tal, não sei o que. Tá certo. Então eu vou medicar você e tal. E fui conversando. Tirei 1 hora para conversar. Quando foi numa segunda consulta que ela deixou atender. Então, assim, eu tive essa barreira. Depois de muito tempo já de atendimento, a gente fez uns procedimentos. E ela diz, Cícero, tu não tem mais medo não de vir ao dentista? Ela, não, porque é por causa de você, entendeu? Mas eu acho bacana isso, quando você consegue tirar o medo do paciente e o paciente, quando é que você percebe que o paciente não tem mais medo? Quando o paciente nem se preocupa que vai para um atendimento, o que é que vai fazer? Se preocupa que vou ali, a gente oferta um café, vai conversando um pouquinho, trabalha nessa parte da psicologia também com o paciente e o paciente se sente bem. Quando é que você sabe que o paciente está relaxado na cadeira do dentista? Quando ele dorme. Se dormir de boca aberta, a gente adora. Mas assim, hoje criança chegou a não atender, criança, tipo por causa de medo, de pânico, porque a gente tenta trabalhar muito nessa parte do atendimento humanizado, realmente, entendeu? Da psicologia. Mas a gente não atende, tipo, forçado, de maneira alguma. Nem adulto e nem criança. Tem que fazer porque tem que fazer. Não tem. Hoje a gente chama uma palavra condicionamento do paciente. Então, assim, paciente que tem muito medo, você vai condicionar ele a um atendimento para futuramente ele ser um paciente que aceita atendimento. E assim, realmente, a doutora Luna falou agora há pouco sobre a questão da fé, que vocês realmente oram mesmo para poder... as coisas acontecerem, né? E a doutora falou uma coisa aí que eu peguei aqui, ela falou assim, a gente ora, mas a gente age, né? Isso. A questão da oração e da ação, né? A própria Bíblia diz isso, né? Eu também sou um cara que gosta muito de ler a Bíblia também, e um dos versículos que eu mais gosto é essa que diz assim, a fé sem ação ela é nula, né? Então não adianta às vezes você ter fé e não trabalhar para que aquilo aconteça, né? Que às vezes o empreendedor... Na verdade, nós brasileiros, o homem, eu acho que nós somos muito imediatistas, né? Nós começamos uma coisa hoje e amanhã já queremos que o negócio esteja... E a nossa geração tá assim também, né? E aí, quando a doutora fala isso aí, sobre a fé e a ação, realmente você acreditar que o seu negócio vai dar certo é muito importante e você tem que acreditar mesmo. Eu sempre falo para quem me assiste no Instagram, nas redes sociais, eu digo assim, cara... Você é o responsável pelas suas escolhas. Logo, se você faz as suas escolhas, você está ali construindo o seu futuro, né? Então, quando você opta em acreditar no seu projeto, você, quando chegar a um nível onde mais pessoas passam a acreditar nisso, é porque realmente você está evoluindo, né? Foi que o meu canal aqui, quando eu comecei, realmente eu ficava meio receoso. Pô, será que as pessoas vão acreditar nisso aqui também, né? Quando a gente começa um negócio,
você fica um pouco um pé atrás, né? Pô, é assim, como é que eu posso fazer para que as pessoas também acreditem nisso, né? E hoje eu tenho a gratidão aos meus parceiros porque eles também acreditam nesse trabalho, né? E aí eu me preocupo muito em manter esse padrão, né? Ah, mas Nascimento, tu evolui sempre, lógico. Se vocês forem ver o meu primeiro podcast, minha primeira gravação, realmente você, pô, não é o mesmo cara não, porque realmente eu, graças a Deus, procuro também evoluir, leio livros, assisto algumas gravações de outros podcasts de outras pessoas para poder ver, ter noção de alguma coisa. Justamente. É um processo, né, doutor, que para tudo que você faz existe um processo, cara. Nada é isso. Um prédio ele não começa de cima, ele começa de baixo, né? Quando você começa a montar a estrutura, os alicerces. E para mim, o meu alicerce é a minha família, porque quando a gente coloca ali a família como a nossa base, a gente consegue realmente ficar numa base forte, né? Você faz, você tem a certeza, pô, se eu cair, tá aqui a minha família aqui para me sustentar, né? Mas é isso aí, às vezes a gente começa uma coisa, tem fé, acredita que vai dar certo, mas às vezes falta ação, né? O empreendedor, a pessoa que está pensando em abrir sua empresa, ele tem que saber isso. O negócio realmente tem tudo para dar certo, mas se você fazer por onde, né? A doutora falou isso aí. Não é você rezar pedindo para que caia no colo aqui sem você fazer nada. Você tem que estar ali, você lógico. tem que estar pronta para receber. Primeiro Deus, agradecer as graças e quando vai dando certo, tá sempre agradecendo, a gente sempre agradece, né? E a gente faz uma coisa bacana no consultório, tipo assim, no final do mês a gente faz um momento de oração, agradece o mês e a gente pede para abençoar o próximo, né? Isso é muito massa. Acho que a questão a palavra gratidão, ela é uma das palavras mais bonitas que existe. E se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Porque quando você é grato, principalmente a Deus, né? E quando você é grato a outras pessoas, além de você deixar aquela porta aberta, você tem infinitas outras portas que podem se abrir através da sua gratidão, né? Por isso eu sou muito grato a vocês, realmente. Eu sempre falo com meus parceiros, ó, muito obrigado, porque eu sei que eles ali podem ser um novo canal, né? Uma nova oportunidade, talvez através de vocês venham outros doutores, outras pessoas aqui, pô, muito bacana e tal. Tem uma coisa que eu ouvi aqui de um dos meus convidados, ele disse assim, Nascimento, na nossa vida, cara, existem 3 tipos de pessoas. Eu peguei essa frase dele. Ele disse, cara, existem a ponte, a pista e a areia movediça. São os 3 tipos de pessoas que ele falou. Eu disse, cara, mas como é isso aí? Cara, a pista é aquela pessoa que te incentiva, ó, vai por aqui, vai nesse caminho aqui que vai dar certo. A ponte é a pessoa que te atravessa para algum lugar, né? E a areia movediça é a pessoa que você se encosta perto dela e você não consegue crescer. Quanto mais você se mexe, quanto mais você se mexe, mais você afunda. E aí é onde está a importância da ponte, né? Sim. A ponte, ela pode te levar para a areia movediça, como pode te levar para a pista, né? Sim. Então você realmente tem que saber escolher essas pessoas que fazem parte da sua vida. É uma coisa que eu me preocupo demais, que eu aprendi isso também com outros amigos meus. Assim, você é o reflexo das 5 pessoas que te cercam, né? Se você realmente se cercar de pessoas que não vão te agregar, que não são positivas, que só se colocam para baixo, você vai ser mais uma, né? Então, realmente, eu me preocupo muito com essa questão da amizade, da parceria, quem vai estar perto de mim ali. Eu acho que isso é importante, né, doutor? Você ter pessoas que realmente vão agregar alguma coisa. Isso acontece muito eu e a Luna, tipo, às vezes ela tem uma visão que eu não tenho e ela puxa ali minha orelha, né? E às vezes eu tenho uma visão que ela não tem e eu digo, ó, tá na hora de você fazer isso, né? Tá na hora, aí ela diz, tá na hora agora de você ir para essa área. Então um vai completando o outro, a nossa parceria não, nossa parceria começa, nossa base é familiar, a nossa união, a gente tem um grupo de oração, que é Equipes de Nossa Senhora, que nos ajuda muito no nosso relacionamento, fortalece muito nós, o casal, para a gente conseguir fortalecer nossa família, conseguir fortalecer o nosso trabalho, entendeu? Então, assim, foi também um divisor de águas na nossa vida, participar desse grupo, dessa equipe, na verdade, de oração. E, assim, a gente tem uma filosofia de vida, né? Tipo assim, ó, quando eu tiver ruim ou chato, você vai, puxa minha orelha e tenta me levantar,
né? E a gente sempre tenta, é um tripé, né? Eu, ela e Deus, né? Tipo assim, a gente para caminhar junto, o casal. Mas quando a gente está no nosso trabalho, a gente tenta abrir sempre. A gente tem vários pessoas que participam ali, que faz o nosso consultório. A gente não anda só o Dr. Harris e a doutora Luna, né? Tem a nossa auxiliar, tem a nossa secretária, né? Tem outros profissionais, né? Tem outros dentistas também que participam e faz a gente, nosso consultório caminhar, né? Para frente. Verdade. Questão da parceria, né? Como eu disse, eu agradeci aqui os meus parceiros porque realmente a gente tem que saber ser grato às pessoas que estão ali do nosso lado, né? Como eu falei para vocês no início, né? A parceria esposo e esposa, ela é muito importante, né? Independente se ela fosse trabalhar em outra área, né, doutor? Meu esposo não é dentista bem, mas ela me apoia. E meu esposo não é dentista, mas ele me apoia, né? Independente se vocês trabalham no mesmo setor ou não, porque o que falta às vezes no casal é essa parceria, né? Essa compreensão, respeito, um equilíbrio de você entender realmente, sem ser da mesma área, mas você tentar entender como é o trabalho do outro, né? Então, assim, a partir do ponto que você torna o outro como uma referência, né? Referência boa, você quer estar ali, quer estar ajudando, quer fazer ela crescer. Vice-versa, não só o homem com a mulher, mas a mulher também impulsionar o trabalho do homem. Diz um amigo meu chegou para mim e disse assim, Nascimento, cara, eu quero vender açaí num carrinho lá na praça. Eu disse, cara, muito massa, macho. Aí eu apoio, porque realmente você está tendo a iniciativa de dar o primeiro passo, e eu cito sempre que o primeiro passo ele é o mais importante de todos, né? Aí eu disse, cara... talvez o mais difícil. E é o mais difícil, porque é quando você dá o pontapé inicial. Eu disse, e aí, cara, por que não começa? Mancha, é porque a minha esposa tem medo, acho que não vai dar certo. Eu disse, cara, então não deu já. Né? Porque ela teria que ser a primeira pessoa a lhe apoiar. Eu agora teria que ser a segunda pessoa. Mas a pessoa que está do teu lado, que dorme contigo, que vive contigo, é a pessoa que tem que te incentivar primeiro, né? Que um tem que entender o sonho do outro, os objetivos do outro. Eu acredito que o casal tem que ter um objetivo e o sonho em comum, entendeu? Mas isso não impede de cada um ter seu sonho. Eu não abro mão dos meus sonhos, a Luna, não quero que ela abra mão dos sonhos dela, e a gente tenta caminhar junto. E a gente tem um sonho em comum, mas cada um tem sua particularidade também, seus objetivos também em comum. A gente não pode ser egoísta e pensar só em mim, ou ela pensar só o homem. Tem muito homem também que só pensa, faz tudo voltado para a mulher. Eu acho que tem que ser... eu escutei isso de um padre que eu achei legal, que ele disse, para um casal ser feliz, você tem que fazer de tudo, o homem fazer de tudo para que a mulher seja feliz, e a mulher fazer tudo para que o homem seja feliz. Aí assim o casal vai seguir, né? Caminhar junto. Essa troca. E assim, doutor, nesse período que vocês fundaram a Unodonto, realmente a gente falou já sobre as dificuldades, sobre os momentos capitais da empresa. A empresa hoje, doutor, ela visa atender qual tipo de cliente? O cliente final, que é o cliente que vai lá no seu consultório e as empresas em si. Tem essa parceria já também de as empresas, vou fechar o consultório de vocês? Não, a gente tem... Temos. A gente trabalha com alguns planos que a gente já tem... nós somos credenciados a algum plano que a gente tenta agregar uns clientes de algumas empresas. E outros, a maioria, realmente são clientes particulares, né? A gente tenta agregar isso. Mas a gente quer sim, né? A gente fazer novos parceiros, né? E agregar isso novos clientes de outras empresas. Isso. É como o doutor falou, realmente muitas pessoas querem cursar odontologia hoje em dia, né? E você diz, mas tem espaço para todo mundo, né? Porque assim, o que diferencia dos concorrentes, vamos dizer assim, não é o que tu faz, é como você faz, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo tipo de atendimento, mas quando chega no seu consultório ele percebe alguma coisa diferente. Pô, esse mesmo procedimento eu também fazia lá, só que aqui é diferente, né? E é isso aí que vai fazer o cliente se fidelizar, né? Trabalha muito com pacientes que são encaminhados de outros pacientes nossos, né? Que a gente fala, né? Primeiramente, as indicações. A gente começa com a bolha, né?
Tipo, você vai, aí gostou, indica. Então, vai nessa bolha. Só que além dessa bolhinha menor, né, das indicações, a gente vai trabalhando também com as redes sociais para a gente tentar agregar novos clientes. E assim, doutor, a definição de vocês da palavra sucesso. O que é que vocês enxergam pela palavra sucesso? Quer que eu fale? Você fala. Eu acho que o sucesso é a gente fazer o que ama Estar bem, e né? conseguir levar a nossa família como a gente planejou. Eu acredito que o sucesso profissional está relacionado a você estar feliz, você não se ver trabalhando como uma coisa ruim, você vê trabalhando ali o trabalho, você estar bem, né? Você não está preocupado com o horário, você ser bem remunerado para aquilo, mas não quer dizer remuneração você ser milionário, você ganhar rios de dinheiro, você ganhar o suficiente, trabalhar para sobreviver e não viver trabalhando, né? Eu acho que o sucesso profissional está muito relacionado a isso. Quando você se sente bem no seu trabalho, você se sente bem na sua casa, né? Eu acho que não tem como dar errado, né? Você tem o seu lar, você tem o seu trabalho, aí você consegue seguir. Tá bom? A Unodonto, doutor, ela é a empresa fundada por vocês, né? E assim, vocês falaram lá que já tem novos... tem alguns doutores que fazem parte também da empresa de vocês, né? Essa parceria que vocês vão agregando ainda mais profissionais, né, da mesma área, ela é importante porque também ele tem os clientes dele que ele leva para a empresa, né? Também tem as pessoas que também gostam de atender, ser atendido pelo outro profissional. A empresa, né, ela cresce quando o grupo todo trabalha em prol disso, né? Tem muitas pessoas às vezes que dizem assim, não, eu faço tudo sozinho, mas não dá para fazer tudo sozinho, né? Eu até falei aqui, não, eu edito, eu gravo, eu faço a divulgação, mas no dia que eu vou gravar eu tenho que ter alguém para me ajudar. Porque senão eu fico com muita coisa, muita informação. Antigamente tentava trabalhar muito só, né? Tipo assim, o dentista era o dentista que tinha que fazer tudo. Tinha que fazer restauração, extração, limpeza, tinha que fazer tudo, né? Hoje em dia a gente trabalha com especialidades e quanto mais você você se aprofunda numa especialidade, você se afasta de outra, né? Então a gente tenta agregar outros profissionais, né? A gente tem um parceiro também, cirurgião bucomaxilofacial, que é o Dr. Tibério Magalhães, que é muito importante, começou na nossa empresa também. A gente poder ofertar tudo lá dentro, pro Isso. paciente não precisar Tipo, sair. outras áreas que a gente não agrega, a gente tenta trabalhar com indicações também. Então é bem legal você trabalhar não sozinho, né? Tipo assim, você ter essa rede de apoio, né? E a gente trabalha com indicação não só de pacientes, a gente trabalha com indicação de outros amigos profissionais que quando não trabalha naquela determinada área, faz a indicação para a doutora Luna, indicação para o doutor Harrison, e a gente fica super feliz com essas indicações, né? E a gente indica também. Massa. Eu acho que essa troca aí, realmente ela é importante entre os profissionais, né? Que às vezes o cara quer agregar ali tudo e não vai lá não, porque é isso, é aquilo, fica de alguma forma querendo queimar o trabalho do outro profissional, visando o seu crescimento pessoal. Eu acho que quando você faz isso, você já tá errado, né, doutor? Porque eu acho que você... Tudo que aconteceu a gente não sabe como foi. Então acredito que tem um porquê, né? Sim, sim. A gente tenta trabalhar sempre com essa parte de entender o lado do paciente, a gente tenta compreender o que foi a situação, mas a gente tenta ver um contexto no geral, né? Antes de vocês fundarem a Unodonto, doutor, vocês já tiveram alguma experiência profissional em outra área, sem ser odontologia? É que a gente até brinca, a Luna brinca, né? Tipo assim, a gente escolheu a odontologia, quando a gente caiu na odontologia, a odontologia é uma área ainda muito boa. E quando você se forma, é muito difícil você não ter um emprego, né? Tipo assim, mas eu comecei trabalhando em PSF, acho que numa cidade próxima, né? Metropolitana aqui de Fortaleza, Luna também. Então, assim, a gente já caiu no mercado de trabalho, né? 2 meninos no mercado de trabalho, não sabia que o mercado de trabalho, né, era uma selva, né, que a gente tem que correr atrás também. E é isso, mas a gente não teve... A gente não passou nem um dia sem trabalhar. Não. É porque realmente
como você disse, né, doutor? Realmente é uma área que ela é muito ampla, né? E cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o sorriso, né? O crescimento das redes sociais contribuiu muito para isso também, né? Porque, e a pandemia, que o pessoal se via, se olhava no espelho, aí, quero me cuidar mais. Aí vem o sorriso e a face. E tem a questão, assim, a gente teve a sorte da nossa base familiar, né? Que a gente, nem todo mundo tem essa oportunidade de, vai só estudar para quando você terminar seu estudo, você trabalhar na sua área, né? Eu sim, uma das coisas que mais eu fico, assim, feliz é quando eu vejo uma pessoa que trabalha e que está estudando, que é muito difícil você trabalhar e estudar, né? Então eu fico super feliz, assim, quando eu vejo, assim, é o guerreiro, né? Tá trabalhando o dia todo e no final do trabalho, no lugar de ir pra casa, vai estudar. Eu digo, show, massa, vai que vai dar certo. Segue aí, segue essa linha que vai dar certo. Hoje eu sou funcionário público, né? Até a gente comentou antes, mas eu me lembro que realmente foi difícil, viu, doutor? Eu trabalhava no estacionamento de motos, eu era responsável por receber as motos, receber o pagamento. E eu me lembro quando saiu o concurso, o edital, e eu comprei uma apostila e durante o expediente lá, quando não estava entrando moto nem saindo, eu pegava minha apostilazinha e ficava lendo aqui. E quando vinha alguma moto, eu fechava e eu era essa rotina aí. Eu estudei 3 meses nessa rotina pesada de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, basicamente. Saía do meu trabalho às 6 horas da noite, ia para o cursinho no centro para continuar os estudos lá. E aí realmente a pessoa às vezes vê o teu onde tu está hoje, mas não viu como foi o processo, entendeu? As pessoas enxergam muito o agora. O agora, o cara é funcionário público, né? O cara tem um emprego estável, não sei o quê, mas, meu irmão, foi... Falar assim, né, de dica, o estudo, né, você nunca perde, tira. ninguém lhe tira, né? Minha mãe falava muito isso pra mim. Que, meu filho, eu não tenho nada de herança. O que eu tenho para lhe dar de herança é estudo. Vão estudar, que aí ninguém tira isso de vocês e vocês vão seguir com as próprias pernas. É o que a gente né? precisa e o que a gente almeja dar para nossos filhos, né? Isso. É amor e estudo. A motivação que a gente quer para os nossos filhos é que, independente, né? A minha filha tá quase indo para odontologia. Ela já sabe o que é segundo molar inferior, já tem 3 anos. Mas a gente diz, eu quero que ela seja feliz, mas a gente foca muito nisso, né? Vamos pedir para que ela estude bastante, que aí não tem erro. Essa questão do aprendizado ela é realmente muito importante. Eu assisti um podcast no canal do GeoJ, e esse cara que gravou com ele, eu não tô me lembrando o nome dele agora, mas eu gravei o que ele falou. Ele disse assim, cara, na minha empresa, para trabalhar comigo, a pessoa tem que ter 2 qualidades. Uma é querer sempre aprender, e a outra é a ambição. A pessoa tem que ter essas 2 qualidades para fazer parte do meu grupo, para trabalhar comigo. Aí ele disse, ambição é diferente de ganância, né? Não é a mesma palavra. Porque às vezes a pessoa confunde, ambicioso, não, ambição é você querer crescer, você querer alcançar outros patamares, e querer aprender é uma coisa que todo mundo tem que querer a todo momento, né? Porque quando você deixa de aprender, você para no tempo e o tempo ele não te espera, né? Acho que é o que a gente falou também no questão de atualização, você tem que estar sempre se atualizando. E quando ele falou isso, eu peguei e falei, caramba, velho, que frase massa. Porque realmente, se você parar para pensar, você realmente tem que sempre estar aberto ao aprendizado. Porque assim, se tu se contentar, não, hoje eu tô aqui nesse estúdio, eu quero ficar aqui para sempre. Não pode ser assim. Eu quero estar no estúdio, se Deus quiser, mais na frente, onde eu posso receber vocês novamente. Diz assim, pô, doutor, aí... Para ser visto como um pecado, né? É ambição, é um pecado. Não. A ambição é de você crescer, profissionalmente você tá melhor, você... E isso de forma honesta, você trazer uma qualidade de vida melhor para sua família, isso é super bacana. Justamente, porque às vezes, antigamente as pessoas tinham essa visão, o cara ambicioso, mas ambicioso é no bom sentido, né? Não é a ambição de eu querer o que você tem, de querer as suas coisas, a ambição de querer construir aquilo. E a gente acha que isso é uma motivação, que a partir do momento que você não tem mais uma motivação, você fica... Sim, a partir do ponto que você... Eu brinco, né, que as pessoas que foram do 0 a 80 de forma honesta, eu digo, é um talentoso, entendeu? Você teve a ambição de você pegar alguns caminhos, oportunidades, né? Eu digo que você tem que ter sorte, mas você tem que ter oportunidades. E você pegar aquilo ali para coisas positivas é muito bacana, entendeu? E você crescer. Estou construindo ainda
uma história, mas eu acompanho a história de algumas pessoas que começaram do zero, como o doutor tá citando aí. O cara que diz, pô, velho, realmente eu comecei do zero. Tem alguns exemplos que o cara diz, pô, eu comecei aqui realmente, literalmente do zero. E hoje o cara é realmente bem sucedido, né? Mas ele não tem vergonha de falar de onde ele veio, né? E aí, quando você chega a esse ponto de, pô, é olhar pra trás e dizer assim, caramba, velho, olha de onde eu saí, onde eu cheguei, né? E sem desmerecer ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, mas o cara foi construindo, porque tem uma lei que diz que é a lei da semeadura. Quando você planta, você vai colher o que você planta, né? Não adianta você plantar limão e querer colher laranja. Você vai colher o que você plantou. E tem uma frase que eu gosto de dizer também, doutor, é o seguinte: quando você sabe o que planta, você não teme a colheita, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que saber. O que é que eu estou plantando? O que é que meus filhos vão colher lá na frente? Qual é o exemplo de pai, de mãe? Qual é o exemplo de profissional que eu vou dar para meus filhos, né? É isso aí que você vai estar plantando, os seus filhos vão... Tem coisas que vocês estão plantando hoje que nem vai ser vocês que vão colher. Vai ser os filhos, né? Os netos, as pessoas vão se lembrar, pô, meu pai fez isso aqui naquela época e hoje eu estou usufruindo do que ele plantou, né? Então tem essa questão também de você realmente estar sempre preocupado com as suas ações, né? Tem uma coisa que eu gosto de dizer, doutor, assim, não é as tuas condições que ditam o teu futuro, né? São as tuas escolhas. Quando a gente escolhe as coisas certas para fazer, o futuro realmente tende a ser uma coisa boa, né? Tem uma coisa que algumas pessoas têm medo, principalmente da mudança. Uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim, Nascimento, eu tenho um pânico dessa palavra mudança, cara. Se eu ouvir a palavra mudança, eu já fico todo me tremendo. Mas eu disse, cara, é o seguinte, tu tem que quebrar esse paradigma, porque mudança é algo natural, acontece constante. O mundo é uma constante mudança, né? É pro bem, que a gente, caramba, por que eu demorei tanto, né? Tem gente que tem esse medo. Você tem que... Assim, o medo não é ruim, né? Mas aí o medo de... Você pode enfrentar aquele medo ali e fazer você crescer, né? E tem algumas pessoas que não conseguem enfrentar aquele medo, já tem um bloqueio, né? E não consegue resolver. Então, assim, você tentar quebrar sempre obstáculos de uma novidade, né? Vai surgindo aí as novidades de tecnologia, a gente já fica com medo, né? Foi que nem quando surgiu o Pix, né? Todo mundo, Maria, não sei mexer nem nada. Mas assim, doutor, realmente a questão do medo, como o senhor falou, ele não é 100% ruim. O medo inclusive o medo é importante, né? O que é prejudicial é o pânico, né? Eu trabalho numa área que é militar e eu tenho que ter o medo. O medo ele tem que fazer parte da minha rotina. Por quê? Porque se eu achar que eu posso tudo, vai chegar uma hora que vai dar errado. Entendeu? Então o medo ele te deixa em estado de alerta, né? Quando você quando você tem um medo, você começa a pensar nas possibilidades. Pô, eu vou por aqui, mas se tiver uma coisa ali na frente, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou me deparar? Mas se você não tem um medo, aí vai de peito aberto e acontecem situações que às vezes você não estava esperando porque não teve esse medo, né? Eu falo para algumas pessoas que às vezes me pedem algumas dicas, alguns conselhos, cara, primeiro de tudo, tenha sempre um medozinho, não é pânico, é medo. Eu vou abrir um negócio, eu tenho medo de alguma coisa, mas eu me preparo para que se aparecer alguma situação, eu reverter. Isso se chama ponto de inflexão. Ponto de inflexão é justamente isso que nós estamos falando agora. Você está num empreendimento, o negócio está andando, mas no meio do caminho, isso, você prevê a situação e você já está preparado para aquele tipo de situação. Mas realmente a questão do medo, ela realmente é um negócio que as pessoas confundem. Medo é diferente de pânico. Né? Tem gente que trava realmente e diz... Tanto é que tem aqueles carros de autoescola, assim, você tem pânico de dirigir, né? Porque o medo, cara, é uma palavra assim que ela é tão abrangente que às vezes você se perde nos significados do medo, né? Mas realmente eu entendo que o medo é importante em todas as áreas, mas ele tem que ser dosado, né? Para não se tornar um pânico na vida. Isso, para não evoluir para uma coisa ruim, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, é o seguinte, vocês têm esse trabalho na odontologia, né? Tem essa capacitação de dentistas, então consultório, graças a Deus.
tem alguma área na vida de vocês que vocês têm interesse de abranger? Pô, hoje eu sou dentista, mas quem sabe se eu fizesse outra profissão para agregar? Tem? Vocês têm esse? Ou 100% odontologia? Nós somos 100% odonto. 100% odonto. 100% odonto. Mas isso é importante, né, doutor? Porque quando você se dedica 100% àquilo, você... Ela tem muitas áreas. A gente, dentro da odonto, a gente tem vontade de fazer muita coisa. Mas assim, até antigamente eu pensava, eu digo, vou fazer medicina. Aí ela que puxava, tu não vai fazer medicina porque tu é a cara de dentista. Eu adoro o que faz. Adoro o que faz. Aí eu fui olhando, aí me alimentando disso, aí eu digo, não, mas realmente eu não me... como é que você sabe se você ama realmente o que faz? Se você tenta, você não se vê fazendo outra coisa, né? Tipo assim, eu não consigo... Eu acho muito legal quando você, assim, relacionado a esporte é que eu tenho pretensões, né, mano? Gosta de bater um bolinho, doutor, também? Qual é o esporte que o senhor pratica? Mas... Ele vai começar. Começar, aí são as nossas pretensões, né? Mas profissionalmente a gente realmente é só odontologia, né? A gente quer crescer mais dentro da Dentro da odontologia. Massa, muito massa. E aí, doutores, eu quero que realmente a nossa conversa, infelizmente, está chegando aqui ao fim, mas eu tenho certeza que o conteúdo que a gente produziu aqui foi muito bom mesmo. Tenho certeza que quem está nos assistindo realmente pode pegar algumas dicas, pode acompanhar um pouco como é a rotina de um dentista. Sim. E aí eu fico muito feliz por conseguir trazer vocês aqui. Para mim, conversar com 2 dentistas, 2 profissionais da área da saúde é algo muito bom, que vai agregar muito no nosso canal. Então eu agradeço demais vocês terem aceitado o convite, essa humildade que vocês mostraram desde sempre. Eu quero dizer para quem está nos assistindo o seguinte, vão lá nas redes sociais do Dr. Harris, da doutora Luna. Lá você pesquisa lá como é, doutor, o Instagram. Uno_odonto. E vão ver lá muitos procedimentos clínicos, mas vão ver a rotina também do dentista. A gente brinca, a gente coloca também a rotina da nossa casa, né? A bagunça com os meninos e tenta deixar mais descontraídos também aí o nosso Instagram. E é isso aí, doutora. A gente agradece o convite. A gente agradece de coração o convite, a oportunidade. E é isso, essa troca aí a gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Então, pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Obrigado aí pela audiência. Estive aqui conversando com a doutora Luna, Dr. Harrison, donos da Uno Odonto. E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai agregar muito na sua vida. Muito obrigado. Tamo junto.